Boa noite a todos. É um grande prazer recebermos vocês na nossa página mais uma vez. Hoje com um atraso aí de 30 minutos. Dizem que toda noiva atrasa, então a Érica é a nossa noiva da vez, chegando com brilho. E muito obrigada ao pessoal que já está participando conosco, que já consegue entrar. A minha parceira Sheila está com uma questão técnica resolvendo. Ela chega já já para trabalhar conosco também. Mas para que a gente não atrase ainda mais, eu vou começar um pouquinho e gostaria então de apresentar a vocês a nossa querida Érica Alves, nossa parceira de pós-graduação e também uma parceira para a vida. Quando nós convidamos uma pessoa para estar aqui na página do café, porque a admiração é muito grande e nós sabemos da qualidade do trabalho que a pessoa oferece. Hoje nós vamos falar sobre o EJA, né? O trabalho de educação de jovens e adultos. E não sei se todos conhecem o tema, é um tema muito amplo. Nós brincamos com ela ontem que daria para ficarmos horas falando a respeito nesta live, porque é uma riqueza de trabalho, não é, Érica? Muito. A Érica, então, ela já vai se apresentar, vai contar um pouquinho sobre a formação dela, mas gostaríamos, então, especialmente de agradecer a paciência e bora lá, vamos começar o nosso trabalho dessa noite. Então, Érica, bem-vinda ao nosso cafezinho de sexta-feira. Obrigada. E eu vou pedir que você comece se apresentando, contando da sua formação, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho também. Tá ótimo, Kátia. Obrigada. Eu não sei se é só comigo, mas eu estou ouvindo um eco. É isso? Não, só comigo? Será que é com você? A gente só está com essa página aberta, então não tem como dar esse conflito, pelo menos por aqui. Tá. Bom, falar um pouco da minha trajetória. Ela não é linear. Acho que de nenhum de nós, né, Érica? Não. Né? E quem está na educação, então, né? Aí que há muitas curvas, né? Então, a minha formação técnica inicial, né, lá na minha juventude, não foi no magistério, eu não passei pelo magistério. Eu estava em outra área, na área de telecomunicações, trabalhei por 4 anos, e em 1998 eu fui para pedagogia e me apaixonei. E então comecei na educação infantil, com escola privada, por muito tempo. Concomitantemente também trabalhei como estagiária no Senai, na prefeitura de Mauá. E depois ingressei então na prefeitura de São Bernardo, como professora em 2004 e estou até hoje. Como professora, atuei já na educação infantil, na creche, no fundamental e na EJA. Passei por todas as modalidades. E em 2009, eu passei para a gestão, a ocupar a função de coordenadora pedagógica, depois assistente à direção, respondi pela direção escolar e hoje estou na vice-direção também, na gestão de uma escola de EJA em São Bernardo do Campo. Érica, como é que você chegou na pedagogia? Porque você disse que começou numa outra área, né? E como é que deu o start de chegar lá na pedagogia? Olha, eu trabalhava com máquinas, né? Foi antes da privatização das telecomunicações. Eu trabalhava somente com máquinas e com muitos homens. Eu era, por exemplo, na sala da ET, a única mulher. E eu achava o máximo, claro, né? Rompendo todas as barreiras tradicionais, culturais, sociais, inclusive familiares. Mas depois de um tempo, eu não
não conseguia mais me projetar naquele lugar. E mexendo só com máquinas. Eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com gente. E fui para a pedagogia. Eu tenho amigas professoras, uma em especial, ela me ensinou no dia a dia a ser professora. Eu sempre observava, e a paixão pela pedagogia, por estar com o outro, por influenciar o outro, não apenas na sua fala, mas principalmente na sua atitude, me fez mudar. E então, na pedagogia, eu me encontrei. E estou até hoje. E aí você passou, então, pelas escolas de educação infantil e você está hoje em uma realidade completamente diferente, né, Érica? Sim. Completamente diferente. Você está fazendo um trabalho que já já a gente vai detalhar um pouquinho, mas como é que você chegou por uma remoção nessa escola onde você está, pelo cargo de gestão, ou você foi em torno do trabalho de EJA porque você tinha esse desejo? Porque quando a gente entra na área de educação, a gente vai descobrindo quais são os nossos caminhos. Se a gente prefere o adolescente, a criança pequena, né, a fase inicial, não, eu quero trabalhar com jovens e adultos. Então, como é que foi esse seu despertar para chegar ali? Sim. Eu não tinha dimensão do mundo da educação de jovens e adultos. E quando eu ingressei numa escola de ensino fundamental, mas que também atendia à educação de jovens e adultos no período noturno, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade em lidar com o jovem. Então, eu gosto do desafio, né? E algo que sempre me chamou a atenção com o adolescente que vai para a EJA, né? Ele aguarda dá 15 anos e vai para a EJA, o projeto que ele pretende realizar para a vida dele. Então, toda vez que eu fazia uma abordagem com um adolescente do que ele estava fazendo, porque é claro que o vice-diretor, o coordenador entra na sala ou caminha pelos corredores, né, da escola e vê lá um adolescente com aquela carinha de que está aprontando uma. E eu sempre perguntava, antes de perguntar o que você está fazendo aí, eu perguntava, oi, seu nome, né, me apresentava e falava assim, por que você voltou aqui para a escola? Então, quando a gente vai com um questionamento para um adolescente que ele não espera, a gente acaba criando ali uma porta de entrada para um vínculo. Então, eu percebi que eu gostava de conversar com eles. E a EJA proporciona, não apenas com os adolescentes, com os jovens, mas com os adultos também, proporciona uma relação horizontal de muito respeito, de construção coletiva e de leitura de mundo. É muito importante quando o educador, né, quando a gente que está na escola, a gente olha para aquele aluno, mas o enxerga como um sujeito, como uma pessoa que já tem um histórico de vida, mas que está ali na escola por algum motivo, e é bacana a gente falar sobre isso, porque que o jovem e o adulto volta para a escola depois de tantos anos. E quando nós nos colocamos neste questionamento, a gente começa a estabelecer um diálogo horizontal, onde a gente entende a necessidade do outro e ali constrói uma relação de muito respeito e também de empatia. Na escola isso é fundamental, porque nós precisamos compreender o sentido da escola, a função da escola. E na EJA, são diferentes as expectativas. Cada aluno, ele traz uma expectativa diferente, um ritmo diferente, um tempo diferente. E isso é muito importante a gente conhecer. E, Érica, você trouxe um dado logo de cara, assim, bastante interessante, quando você diz que você tem um jovem já a partir de 15 anos dentro do EJA. Isso. Então,
que tipo de jovens, né, o EJA acolhe? E se você tem um jovem de 15 anos, com que idade vocês começam a acolher o jovem? Até que idade vocês vão levar este jovem? Né? Ele vai virar um adulto, porque na escola convencional nós temos um período. Ele é organizado por data de nascimento, por matrícula, data de corte. Você tem a questão do aproveitamento e o aluno tem uma sequência educacional esperada até ele encerrar o ensino médio, né? No caso da escola municipal, que é onde você trabalha, é todo um trabalho até o 5º ano, e depois busca-se um novo roteiro, um novo trajeto, ou numa escola particular, ou numa escola estadual, e assim vão até o ensino médio para outras perspectivas de vida. O EJA não tem essa característica. Então, quem você acolhe e por que você acolhe? Então, vamos lá. A educação de jovens e adultos é pautada na educação ao longo da vida, né? Então, nós entendemos que a formação do sujeito, ela é permanente. Então, institucionalmente, a escola da EJA atende a partir dos 15 anos, tá? E quem é esse jovem? O que nós temos percebido, né? De uns 10, 15 anos para cá, a gente percebe que o público da EJA está realizando uma juvenização muito forte. Então, os jovens que estão na nossa escola são jovens que saíram, mas não concluíram. Saíram há pouco tempo de um 5º ano, de um 6º ano, de um 7º ano, de um 8º ano, e não conseguiu concluir. Ele teve uma evasão por diferentes motivos, tá? Então, o jovem em si, por exemplo, foi aquele estigmatizado porque bagunçava demais, ou recebeu advertência, ou ele não entendia o que a professora falava, ou até mesmo ele precisou ir para o mundo do trabalho. Por uma questão de sobrevivência com a sua família, ele precisou ir para o mundo do trabalho. Então, esse jovem, ele chega na escola já com um fracasso escolar, né? Que por tanto com tempo rótulo, a gente... né? Exatamente. E a escola, para ele, ainda é um lugar estranho, é um lugar onde ele não se encaixa. E é isso que é bacana na EJA. Por quê? Porque desde o acolhimento que a gente realiza na entrada desse aluno na escola, a gente precisa ter uma abordagem extremamente acolhedora. Então, qualquer funcionário, principalmente os que estão na linha de frente, né, na secretaria escolar, na equipe gestora, né, que ficam ali recebendo o jovem, o familiar desse jovem para a matrícula, precisa ter uma atitude acolhedora. Né? Então, sem julgamentos e sem também realizar algum tipo de situação que já constrange aquela pessoa, né? Então, por exemplo, nós já trabalhamos com um familiar que não tinha documentação, por N motivos, porque perdeu, não tem dinheiro para fazer segunda via. Então, nós vamos recusar uma matrícula dessa? Não. Nós vamos fazer um atendimento e vamos fazer toda uma orientação para ele ir em busca do documento faltante. Né? Então, ele precisa primeiramente ser acolhido. Né? E ali ele chega. E ele chega precisando desse olhar, desse acolhimento generoso, né? Esse acolhimento que fala, olha, aqui você pode aprender. Aqui é um lugar que vai fazer diferença na tua vida. Então, ele vai percebendo no dia a dia, né? Outra coisa importante também é que a escola precisa ter até mesmo o seu ambiente, o seu mobiliário acolhedor. Né? Então, às vezes, né, o mobiliário para a EJA não é muito adequado. Por quê?
porque a cadeira não comporta, né? É uma cadeira para criança, ou então até mesmo o que é servido na alimentação também não o sustenta. Então, uma escola de EJA, ela amplia o olhar para esse mundo adulto e juvenil, né? Você perguntou até quando vai a EJA? A EJA vai até quando ele realmente estiver ali e precisar da escola. Eu te digo que na escola que eu estou atualmente, nós temos uma aluna de 89 anos. Ai, que linda! Linda, linda, linda. Então, assim, não tem idade, né? E muitas vezes eles chegam com os adultos, né? Adultos, idosos, chegam com esse pensamento, né? Será que aqui é para mim? É um lugar onde eu consigo ficar, eu consigo aprender? Então, a escola precisa cuidar de cada movimento e de cada processo de maneira que o aluno, a aluna se sinta acolhida. Né? Então, por quê? Eles também chegam na escola com aquele pensamento ou com aquele paradigma da escola que ele não frequentou. Ah, é aquela escola com as carteiras enfileiradas, com a lousa cheia de lição, com aquele silêncio absoluto, né? Onde todo mundo tem que ouvir a professora e se calar. E a nossa EJA não é assim. A nossa EJA, ela é extremamente diversificada, ela é extremamente viva. Por quê? Porque ela traz histórias de vida, onde os sujeitos, eles já são pessoas, né? As crianças, geralmente na escola as crianças respondem, porque são treinadas a falar isso. Ah, eu estudo porque um dia eu vou ser alguém na vida. Na escola de EJA, não, eles já são alguém. Ele já tem família, ele já tem casamento, já tem filho, já tem carro, já tem carteira de habilitação, ele já tem uma vivência de mundo, uma leitura de mundo. Então, a educação de jovens e adultos, uma escola de EJA, ela não pode ser alheia e entender que o aluno chegou com uma folha em branco, né? Onde o professor vai apenas depositar, como diria o Paulo Freire, todo o seu conhecimento, né? Vai fazer uma transferência, aquela educação bancária. Não é uma escola de EJA, não funciona dessa maneira. Não pode ser, porque senão, novamente, ele vai evadir. Novamente, ele vai sair. E eu imagino assim, pelo que você está comentando, Érica, se nesses tempos que vivemos já não podemos pensar numa educação bancária tradicional, com carteiras uma atrás da outra, numa situação de escola regulamentada, numa escola que faz, né, o ensino sequencial, dito normal, né? Muito menos nessa escola que realmente funciona a partir de vidas. Toda escola trabalha com vidas, toda escola trabalha com projetos. A grande diferença, como você bem frisou, e extremamente importante esse ponto, é que eles já são alguém. E creio que o grande mal da educação é imaginarmos que as nossas crianças não sejam alguém. E daí também a importância de olharmos para as nossas crianças, lembrando que elas são alguém com desejos, com anseios, com histórias, com bagagens. E se uma criança chega ao primeiro ano com bagagens múltiplas que interferem na sua aprendizagem, eu imagino quantas não são as bagagens, por exemplo, de um jovem aos 15 anos, que vem completamente rotulado, e ao mesmo tempo eu imagino como deve ser, por exemplo, a vivência de um adulto com um pai de família que vai em busca do EJA. Então, deixa a gente entender, né? Quando falamos que teríamos, né, o EJA como tema, eu fui questionada, o EJA é um Mobral? Né? Eu falei, não, né? Mudou de nome, eu falei, não, não é bem isso. Já né? Foi Mobral, já foi. Já foi. Né? Mas hoje, pelo que eu entendi, assim, antigamente você pensava no processo de alfabetização de jovens e adultos, e hoje você faz uma alfabetização cultural. Então, conta assim pra gente, como você trabalha com esse processo, quer dizer, chegam lá adultos,
que não estão alfabetizados. Então, como cuidar disso? Como é a classificação para a sala? Como é que você vai segmentar esses alunos em sala? E uma vez que você trabalha de uma maneira tão diversificada, você também não tem um currículo de uma escola tradicional. Isso. Como é que você chega em relação a esse currículo? Como é que você divide esses alunos? Como é que você pensa nessa alfabetização? Depois de estar alfabético, quer dizer, o que você vai fazer com esse adulto, com essa senhora, com esse senhor que estão ali dentro? E a pergunta que eu entendo, assim, além disso, você está cuidando também do aspecto cultural, você está mudando a cultura de toda uma sociedade que, por muitas vezes, pelo desfavorecimento, pelas injustiças sociais, estejam, por muitas vezes, ali sem acesso à compreensão mínima daquilo que se precisa esclarecer. Então, conta um pouquinho aí dessa trajetória, quer dizer, de currículo, como que se escolhe, como que se divide, como que se organiza uma escola com EJA. Bom, é bastante coisa. Então, vamos lá. O atendimento da EJA, né? Como você disse, foi o Mobral? Foi o Mobral, não é mais o Mobral, né? A EJA, ela é um direito público ofertado, e ela vem para reparar uma condição de não conclusão desses alunos, né? Que alunos que são? Então, são os jovens, são os adultos que não tiveram a possibilidade de continuar e concluir o ensino fundamental na idade adequada, por questões de trabalho, questões de família. Nós temos muitas mulheres, né, que chegam dizendo: agora que eu me separei, eu posso voltar a estudar. Agora que eu saí da casa do meu pai, eu posso voltar a estudar. E nós temos também muitos alunos com deficiência, né? Porque eles foram indo, chegou um momento que, né, não foi feita essa continuidade. Então, quando o aluno ele chega para a EJA, para a alfabetização, ele é matriculado numa turma que nós denominamos de alfa, tá? Como que a gente sabe que o aluno ele vem para a alfabetização? Ou ele não traz uma declaração de escolaridade, ou ele passa por uma sondagem inicial, né? Feita por agendamento com o professor. E ali o professor verifica, né, analisa que ele precisa passar pela turma de alfabetização. E lá na turma de alfabetização, ele realiza todo o seu processo educativo dentro dessa turma. Nós temos também a turma de pós-alfabetização, que é quando o aluno já chega alfabetizado, porém, ele ainda não é um produtor, um leitor de textos, ele precisa sistematizar esse conhecimento do sistema de escrita numa turma de pós, tá? E posterior a isso, ele passa para o Fundamental 2. Aqui em São Bernardo do Campo, nós temos a oferta para o Fundamental 2, com os professores especialistas ou por eliminação de matérias, né? E como é construído, então, esse trabalho curricular, né, desse aluno que chega para a escola, que traz uma bagagem cultural, social, familiar, de trabalho muito grande. Nós não conseguimos simplesmente, né, nivelar todos os alunos por
um livro didático. Nada contra o livro didático. O livro didático é excelente, mas ele é um apoio e não a base do trabalho com a EJA, tá? Até porque a sala é tão diversificada, né, Érica, que eu acho que seria Exatamente. impossível você. E eu imagino assim, que você tem na mesma sala o jovem de 15, a senhora de 89, e os interesses são tão diversos, as experiências de vida são tão diferentes, né? Exatamente, o comportamento é diferente, né? As É. expectativas são diferentes. Então, o professor que está com uma turma tão diversificada, e sempre está, ele é um professor extremamente ouvinte, ele precisa ouvir, né? Porque um dos princípios que nós temos na educação de jovens e adultos é a escutativa e o diálogo, aquela relação horizontal. Então, a primeira coisa que a gente sempre investiga com os alunos é a expectativa de cada um. Por que você voltou para uma escola? E ali escuta-se várias expectativas. Nós temos o adulto que precisa do certificado para conseguir um emprego, nós temos o jovem, porque afinal ele precisa estudar, o que é adolescente, né? Com menos de 18 anos, ele precisa estar estudando. Nós temos aquele adulto já mais idoso, que vem porque na minha família todo mundo estudou menos eu, então eu quero saber as letras. Nós temos também a pessoa com deficiência que está ali porque ele estudou muito tempo ou ficou muito tempo em alguma escola especificamente especial e agora ele quer ser inserido. Então, o professor, ele faz uma escuta ativa através de provocações, através de textos, através de temas polêmicos, ou através mesmo de vídeos, através de perguntas, ou até mesmo no seu dia a dia, esse diálogo, essa relação, né, horizontal, proporciona para o professor já indícios daquilo que ele precisa trabalhar com os educandos, com os seus alunos, né? Então, é a partir dessas falas significativas que o currículo da EJA começa a surgir. O que é uma fala significativa? É uma fala que revela a visão de mundo dos alunos, o que ele entende daquilo que ele vivencia e o que ele acredita e acreditou sempre, tá? Então, a partir disso, o que os professores fazem? Eles começam a selecionar essas falas. Então, que tipos de falas aparecem na educação de jovens e adultos? Essa que eu te dei, por exemplo, eu quero voltar a estudar para ser alguém na vida. Então, isso revela o quê? Um total desmerecimento do que ele já é, da sua própria história, do seu próprio conhecimento prévio, e aquilo que eu te falei, eles chegam, né? Todos nós temos muitos conhecimentos, né? Essa semana mesmo, uma senhora, ela tem 73 anos, ela estava me contando que ela vai trabalhar numa ONG voluntariamente porque ela sabe tudo de jardinagem e escolheram justamente ela para cuidar do orquidário. Aí eu falei, não acredito que a senhora sabe tudo isso e não me contou, me fala como é que eu faço para fazer os meus tomates amadurecerem, porque tá vendo aqui atrás, meus tomatinhos não vão para Olha frente. só! E aí ela foi contando e eu falei, manda fotos, e ela me mandou fotos. Então, são conhecimentos prévios que muitas vezes, por eles mesmos, são desmerecidos, né? Então, quando o professor ele consegue selecionar uma fala significativa, ele passa então a fazer uma investigação daquilo que limita o viver digno desse aluno, dessa turma. Né, desse grupo. O que está impedindo desses alunos conquistarem aquilo que eles desejam e também terem uma vida
plena, com dignidade humana, né? O que a escola precisa intervir para que ele consiga ter um outro pensamento crítico, para que ele possa, a partir dali, se libertar dessa alienação e transformar a sua própria realidade. Olha como é profundo e gostoso o currículo da EJA, porque não é qualquer conteúdo que a gente vai passar, sabe? Vou passar isso aqui. Não dá. Não dá para ser assim, porque senão ele vai evadir de novo, porque aquilo não faz sentido para ele, não tem significado. Então, o professor é um professor porreta, é um professor que tem os seus ouvidos muito apurados, é um professor que não está com preconceitos, né? Perante o seu ato de educar, né? Perante o seu ato profissional de estar ali à frente daquela turma. Então, ele vai levantando esses temas, ele vai levantando essa situação limite, e a partir daí, ele projeta, né? Ele projeta o seu planejamento mediante as 3 dimensões que nós trabalhamos na EJA, que é a ciência, a cultura e o trabalho. Então, a ciência com os conhecimentos científicos, tá? A cultura, porque a forma de ser, né? E o trabalho, porque o trabalho, ele engloba toda a vida do adulto e do jovem, né? Então, essa troca é muito rica. Quando o jovem de 16 anos, ele senta ou ele precisa ouvir também o adulto de 45 que está ralando para sustentar a sua família, e a idosa que tem esses conhecimentos prévios, como eu trouxe, a respeito da jardinagem. Olha como é rica essa troca. Então, essa construção, ela é totalmente coletiva. E o currículo, ele é um currículo vivo. É claro que a escola, né, vai trabalhar os conhecimentos científicos sistematizados, mas não será qualquer um. Não pode ser qualquer um. E não dá para todo mundo estar na página 15 no livro de matemática no dia 29 de abril. Não tem como. Então, essa construção, ela é viva e ela o tempo todo é sistematizada, porque o professor também não pode ficar apenas no campo das ideias, ele precisa registrar. Ele precisa registrar porque quando ele faz esse movimento, né, ele também reflete sobre aquilo que ele está fazendo. Então, é uma ação, reflexão, uma ação, reflexão. Ele leva para os alunos, ele traz, e ele também é um ser aprendente, né? Então, a gente vai se fazendo nessa dinâmica tão sensacional que é esse currículo vivo da EJA, né? Eu não sei se eu consegui contemplar tudo. Nossa, você contemplou e você está falando, Érica, eu fico aqui imaginando a diferença que é, né? E a minha vivência particularmente, ela se deu toda, iniciou numa ONG, mas logo em seguida eu fui para uma escola particular e há 35 anos estou nessa vida das particulares. Então, a minha vivência, ela é muito diferente da sua. E ouvir a forma como tudo isso acontece é engrandecedor. E você falando dos professores, eu fiquei imaginando quanto um professor de EJA pode ensinar a professores de escolas tradicionais. Porque a escuta ativa, ela é algo que precisa acontecer em todas as escolas, você precisa realmente ouvir o seu aluno para que você tenha condição de fazer a coisa funcionar. Mas acima de tudo, você me falando tudo isso, eu não pude deixar de lembrar da Escola da Ponte, onde nós não temos paredes, onde você mistura os interesses e as idades, e você desenvolve projetos. E pensando também socialmente, né, a sociedade que nós vivemos, que é tão injusta, com culturas tão diferenciadas, eu fico muito preocupada, né? Eu fico muito preocupada porque nós temos uma sociedade ainda muito alienada. E você tocou nesse ponto.
que com esse currículo você consegue descrever as questões de alienação que você percebe no grupo, como que você consegue libertar esse aluno, porque independente de ideias, né, de idade, ele é um aluno que está vinculado a uma escola, né, o EJA ele é uma escola, ele está ali para desenvolver o seu papel social e acolhedor. E como é que é, então, esse preparo? E uma outra dúvida é assim, você comentou que em São Bernardo vocês têm também ensino fundamental 2, mas ele é mantido também pelo EJA, pela prefeitura, ou ele é um serviço que você precisa encaminhar para as escolas estaduais? Como é que é esse vínculo de uma coisa com a outra? Certo. Vou começar por essa última parte. Em São Bernardo, a oferta é pela prefeitura, são professores concursados, tanto Fundamental 1 quanto Fundamental 2. Todos são concursados. E nós temos os professores especialistas. É tão interessante, né? Porque quando a gente traz um currículo onde nós temos as dimensões ciência, cultura e trabalho, nós entendemos que o sujeito aprendente, né, é um ser, né, é um ser integral, né, mas nós temos o sistema que fragmenta, né, então, por exemplo, nós temos projetos em que o professor, dá um exemplo, o professor de ciências foi quem levantou a temática da situação limite de uma turma, por exemplo, com a falta de água. E aí, todos os demais professores trabalham em cima dessa temática, né? Então, a fala significativa foi assim, o meu bairro é um bairro que sofre pela falta d'água porque nós somos pobres e assim ficaremos, né? Então, como se a pessoa a comunidade que vive na periferia da cidade não tem o direito não à água. Merecesse, né? Não merecesse o direito à água. Então, qual é o que os professores vão trabalhar no decorrer do tempo letivo? O que eles querem, aonde eles querem chegar? Eles querem que o educando, né, os educandos daquela comunidade entendam que a falta de água naquele bairro, naquela comunidade, não pode ser daquela maneira. Ele tem que entender que é um direito e que um direito que precisa ser mobilizado para acontecer a transformação naquele lugar. Então, a gente então fica dentro do sistema trabalhando com os especialistas, mas não tem problema, porque o professor da EJA, ele precisa trabalhar coletivamente. Uma andorinha só não faz verão na EJA, de jeito nenhum. Chegar, fechar sua portinha e dar sua aula, não dá certo. Não dá certo, né? Porque também entendemos que a própria turma, um aluno, é aluno de vários ali. Vários terão a influência sobre aquele aluno, né? Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar assim, então você trabalha com professores especialistas mesmo, então você não, e você teria, por exemplo, o professor com a formação tradicional, por exemplo, o professor alfabetizador, ele é um professor de língua portuguesa ou ele é um pedagogo que vai trabalhar com a alfabetização? Porque é bem interessante você trabalhar com os especialistas e trazer esse senso crítico de uma maneira tão direcionada. Sim. E também tira aquela característica infantilizada de ter um professor titular da turma, né? E de ter, de fato, a rotatividade de pessoas que vão usar perguntas poderosas para que eles possam se mexer, né? E possam, de fato, se questionar. Então, é um mundo muito diferente, mas é encantador. Sim. Nós temos no Fundamental 1 o pedagogo que vai trazer a alfabetização e vai trabalhar de forma integrada também os outros conhecimentos científicos, né? Mas, como eu disse para você, pode ser que aconteça
que o aluno, ele estudou até o 5º ano e agora ele vai para o Fundamental 2, porém ele não está alfabetizado. E aí, quem vai alfabetizá-lo? Exato. Então, é necessário, então, já esse levantamento, essa sondagem, e trazer esse aluno para a concretude da alfabetização, porque nós precisamos garantir que o sistema de escrita dele, né, seja realmente trabalhado, porque é a função da escola, né. Eu quero trazer um exemplo aqui de uma turma de alfabetização em que estava com esse desmerecimento de sua própria história. Então, os professores dessa turma de alfabetização, eles entenderam que era necessário fazer um trabalho de memória diante daquilo que eles entendiam que não havia significado para o aluno, a sua própria história. Então, o professor trabalhou um projeto de memória, mas memória dentro daquele território, né? Memória dentro daquele espaço. E ali, nas suas memórias, houve muitas contações, né? Então, os alunos trouxeram as memórias e trouxeram as contações daquilo que ele conhecia sobre aquele lugar, daquilo que aquele lugar significava para ele. E a partir daquilo houve uma valorização. Então, o professor, por exemplo, de arte, pôde propor tirar fotos daquele lugar, o lugar que eu mais gosto e a partir dali trabalhar paisagem, trabalhar gravura, trabalhar a própria arte da fotografia, trabalhar contraste, enfim. E o professor da alfabetização trabalhar os nomes que têm sentidos, os nomes que têm significados, as primeiras letras, a construção de frases sobre aquela memória, sobre aquele território, né? Então, o trabalho ele é muito rico e muito diverso, mas é passado por um processo, né, de entendimento e de construção de PPP com os professores da escola e até com os funcionários, claro, os funcionários também são educadores, que precisa ser o tempo todo formativo, né? É uma formação permanente e que precisa o tempo todo ser compartilhada. Então, você também consegue fazer um PPP muito ativo dentro dessa unidade, porque eu acho que a grande briga das escolas, né, hoje em dia é conseguir entender que o PPP ele precisa estar vivo nas ações de todos. E com tudo que você está falando, Érica, me fica a seguinte sensação, de que apesar de tardiamente, o currículo que vocês oferecem a esse aluno, ele é tão, ou talvez até mais rico do que o currículo da escola em época normal. Porque a compreensão é outra, a capacidade de ação, de intervenção, né, de interação é outra. E, obviamente, que a criança, dentro das suas fases de desenvolvimento, também vai aproveitar cada uma das suas estratégias, dos seus benefícios de aprendizagem, mas eu fico imaginando como é a discussão, por exemplo, em torno de um ciclo da água, em que você vai muito, muito mais longe, porque a compreensão de ciclo da água, de esgoto, ele já puxa o braço da questão da reciclagem, dos leitos dos rios, a despoluição. É um projeto anual que você vence muitos anos a partir de um projeto, e imagina o tamanho dessa riqueza, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O nosso PPP é extremamente vivo, porque eu vou te contar que, pelo fato de ser EJA, ele é num tempo menor, ele é supletivo. Então, o calendário letivo é semestral. Imagina como nós ficamos, né? O nosso trabalho acaba sendo 1 ano em 6 meses, né? Embora nós respeitamos muito
o momento em que cada aluno está. Então, é muito rico também a discussão nos conselhos, nos pré-conselhos, né, nos HTPCs. Nós sempre, é tão gostoso, porque os professores, eles conhecem, e agora com a pandemia, eles entraram dentro da casa dos alunos, né, dos que conseguem fazer o atendimento pelo telefone. Então, a respeito do PPP, é um PPP vivo. É um PPP vivo daquilo que se propõe a fazer quanto currículo, quanto caminho de conhecimento. Porém, nós precisamos trazer sempre à luz das nossas decisões, do nosso atendimento, de como nós vamos resolver um conflito, da nossa visão de escola, da nossa missão de escola e da nossa identidade de escola. Então, precisa estar muito sedimentado para todos ali da escola, para que existimos? Quem são os nossos alunos? E o que nós queremos com os nossos alunos, né? Então, e para que eles permaneçam na nossa escola, quais são os princípios que não podem faltar no dia a dia da nossa prática? Na prática da secretaria escolar, da prática da entrega da merenda no refeitório, da prática quando for fazer a limpeza do banheiro, da prática quando o inspetor estiver olhando e rondando as salas. Então, assim, quais princípios? Princípio do diálogo, princípio da ética, né? Ética no sentido de dignidade humana, de respeito, né? Nós não vamos colocar os nossos valores pessoais para o outro educando. Não podemos colocar. Porque lembra que eu falei que muitas vezes o jovem, ele evadiu ou porque ele não conseguiu acompanhar ou porque ele sofreu bullying pela sua escolha, pela sua orientação de gênero ser diferente, ou porque ele usa um nome social diferente. Então, são princípios que precisam o tempo todo ser lembrados, e isso não muda no PPP, porque a nossa missão está ali, precisa estar escancarada, e é claro que esse é um processo formativo contínuo, né? Contínuo com todos, né? E só para ilustrar, nós temos também na EJA uma formação onde nós conseguimos trazer para as decisões escolares, por exemplo, na escola que eu estava o ano passado, também EJA, nós tivemos que fazer uma construção coletiva dos combinados. Por exemplo, fumar. Não pode. Os combinados fumar. são outros, né, Érica? Mas eles precisam existir, né? Eles precisam existir. E a forma da construção que ele se dá não pode ser com um cartaz pendurado lá na porta que foi feito pelo professor ou pela diretora. Não dá para ser assim. Né? Senão Por o senso quê? de pertencimento também nem chega, né? Exatamente, porque precisamos trazer na discussão com os alunos, através das assembleias, nós fazemos assembleias, ai que saudade de uma assembleia, fazemos né, onde nós chamamos representantes e alunos que queiram participar das decisões da escola, e nós chamamos para quê? Olha, como é que vai ser o intervalo? O pessoal vai ficar fumando? E aí, o que vocês acham? Olha, né? Então, a decisão, ela precisa partir de um coletivo. É claro que existem leis, então, contra a lei a gente não vai de jeito nenhum. Sim, e existem os princípios. Está atrapalhando o colega, está tirando o direito dele estudar, então, precisa ser corrigido, precisa ser cuidado e tratado. Porque senão a gente vai perder o outro também que está se sentindo incomodado, né? Ô, Érica, e os conflitos? Existem conflitos? Porque lá na educação infantil, não é nem na educação infantil, essa semana eu estava dando risada com um professor, né, de 6º ano, e ele estava no meio de uma explicação, professor de matemática, né, atividade ali mais cabeluda,
E aí começaram a levantar as mãozinhas, né? A gente fica ali no cantinho da sala, né, mesmo virtual, assistindo também para observar a interação do professor com os alunos. E aí várias mãos começaram a levantar. E ele, com toda a paciência, virou, né, e falou: fulano, pode falar. Professor, eu posso ir tomar água? Eles estão em casa, né? Eles precisam tomar água. Professor, eu posso ir no banheiro? Pode. Pessoal, quem está em casa, precisa tomar água no banheiro, não precisa me falar. Só ir rapidinho e volta para não perder a explicação. Aí, levantou outra mão. Professor, fulano está com o microfone aberto, fica incomodado. Então, assim, mesmo em casa, né, existem aqueles conflitos básicos da idade. E aí, Érica, o que eu percebo é assim, quando nós fazemos propostas integradas com jovens de idades diferenciadas, a gente leva um tempo para conseguir integrá-los. Quando bem trabalhadinhos, os mais velhos entendem, né, a necessidade de acolher os pequenos e vice-versa. E que tipo de conflitos você tem? Eu acho que, assim, quem está lá em casa não fica reclamando do microfone do outro, mas no dia a dia, nas situações presenciais, como é que é essa questão do conflito com idades tão variadas e interesses tão diversos? Olha, Kátia, conflito é o que mais tem. É a base da vida. Sim! E assim, eles precisam acontecer mesmo. Eles precisam acontecer. Por quê? Porque é através deles que a gente vai realmente se entender, que a gente vai viver coletivamente. Mas nós precisamos o quê? Lembrar daqueles princípios, os princípios que se pautam uma escola de EJA, e entender qual é a identidade dessa escola, da missão e da visão. Então, aquilo que eu te falei, eu vou te contar um conflito que eu vivenciei ano passado. Ilustra pra gente, Érica. Ano passado, eu não sei se a coordenadora que trabalhava comigo está nos assistindo. Se estiver, por favor, dá um joinha. Então, assim, um conflito assim bem básico. Como é o nome dela? O nome dela é Wanda. Vamos ver se a Wanda está por aqui, já eu te falo. Tá. Então, olha que conflito básico, gente. Olha que conflito básico. Simplesmente apareceu, né, surgiu no ar um cheiro estranho dentro da escola. Um cheirinho estranho, né? De uma substância, de uma planta, né? Já entendemos. Usada em remédios, né? E ninguém, né, poderia estar fazendo isso dentro da escola, porque já é um combinado, né, que foi na semana anterior, já tinha sido realizado um momento de plenária, de conversa, né? Todo mundo, tudo bem, pessoal? Tudo bem. Não vai acontecer na escola porque nós viemos estudar, porque cada minuto aqui é precioso, todas essas conversas. Mas surgiu o cheiro. E a gente não pode, e assim, outra coisa também, quando eu falo que a escola de EJA acolhe o adolescente, nós não estamos dizendo que a gente passa a mão nas coisas que são inadequadas que um adolescente ou um adulto mesmo, né, faz dentro do ambiente escolar. Nós não passamos a mão, não podemos ser coniventes. Por quê? Lembra que eu falei? Senão não vai ter transformação. Senão ele vai continuar tendo esse comportamento e vai naturalizar esse comportamento. Eu faço não sei aonde, aqui também está valendo, né? Então tá. Então o que nós fizemos, né? Lembra que eu falei que todos os profissionais são coringas em cada situação? Nós temos uma inspetora também show de bola que falou assim, olha, fulano acabou de fazer isso no banheiro. Opa, então tá bom. Vamos dar um tempinho? E aí eu vou lá na turma e vou chamar o fulano para a gente conversar. Claro, nunca a gente vai expor ninguém, jamais. Na frente de ninguém, no corredor também não. A gente vai chamar para conversar. E a gente vai chamar para conversar para quê? Para dar sermão?
Porque imagina o quanto que esse adolescente de 17 anos já levou de sermão na vida. E de todo É mundo, mais né? um, né? É só É mais mais um, um. né? Já levou do pai, da mãe, já levou principalmente do guarda, da PM, já levou uns sopapos, enfim. Então a gente não pode ir para uma conversa desse jeito, para o enfrentamento. Não, lembra que eu falei? Ó o vínculo. Então, primeira coisa. Opa, tudo bem? Não tinha te visto aqui. Ah, eu sou fulano. Ai, que legal que você está aqui. Puxa, você faz a diferença na nossa escola. É? Sim, você faz a diferença. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está fazendo levantamento aqui. Qual é o seu sonho? Aí ele até vai para trás, assim. Sonho? Que sonho? Seu sonho. Você tem sonho na vida? Você sonha? O que você projeta? E aquilo já vai, Vai né? chocando, porque é tão diferente do que ele já está acostumado, não é? Exatamente. Então, a gente tem que trazer objetivos de vida para os adolescentes, para esses jovens, para que eles sonhem. Objetivos que eu digo assim, poxa, Alcançáveis, né? o que eu quero fazer? Quem eu sou? Então, ó, você é uma pessoa importante para nós aqui na escola. E o que você sonha? Porque de repente o seu sonho a gente pode compartilhar aqui na escola. E aí ele sonhava em fazer um curso. Ele sonhava em fazer um curso técnico. É. É mesmo? E o que você acha que dá para fazer? Assim, que caminhos aí que você acha que precisa trilhar para chegar nisso aí? Ah, sei não, meu. Eu falei, ó, o fato de você estar aqui já é o primeiro passo. Mas estar aqui, tem que estar aqui de verdade. Sabe por quê? Porque e isso na época foi em março do ano passado. Nós estamos em março. Em junho, julho, ele era do 8º termo. Você já Já. vai se formar, você já vai sair daqui, meu. E quando sair daqui, o que você vai fazer? Ah, sei lá. Não, tem que começar já a ver. Você tem que começar já a ver o que você vai fazer. Por quê? Então a gente vai diante de um conflito, e assim, sempre conversando com alguém junto, né? Toda a mediação de conflito, a gente precisa sempre ter alguém junto. Então, no caso, tinha essa coordenadora maravilhosa, ou então um outro funcionário, ou então chama um outro colega dele também para assistir junto, né? E no final das contas, a gente fala: olha, sabe aquilo que você fez no banheiro agora? Pô, fiz nada. Então, faz mais não. Sabe por quê? Porque aí a escola vai começar a ser um lugar diferente daquilo que Do ela que se ela hoje. propõe a ser. Faz mais não. É isso Então, aí. a partir disso, né, as pessoas que trazem o conflito, e aí, gente, é conflito de tudo quanto é jeito, né? Conflito de professor, professor, professor com aluno, 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 aluno com comportamentos inadequados, e aí a gente se faz nessa relação, né? Eu gosto muito de conversar, vocês já perceberam, né? Eu falo demais, então eu gosto de conversar com as pessoas. Então, a gente precisa o tempo inteiro retornar para onde? Para a nossa identidade. Que escola é essa? O que você está fazendo aqui? Então, por exemplo, outro conflito que vira e mexe acontece. Professor, né, que às vezes quase não acontece, tá, gente? Não, só na Professor escola vizinha. a outra. Professor fala assim: ah, mas esse cara não está pronto para aprender. Meu amigo, tu tá numa escola de EJA, ele não tá pronto para aprender, ele já passou por 1, 2, 3, 4, 5 escolas, ele não se formou, por que será que ele voltou? Né? Então, o que é estar pronto para aprender?
né? Será que é ele lá paradinho, como você disse, né, Kátia? Não existe mais, a escola não dá mais para ser aquelas carteiras enfileiradas, um olhando para a nuca do outro, né? Ninguém aguenta mais ficar, né? Nós não aguentamos, né? Na nossa pós, lá na FTT, como eram ricas as aulas, onde a gente estava em círculo, todo mundo olhando no olho do outro, a gente entendendo a linguagem corporal, o professor o tempo todo chama um, chama o outro, chama o outro. É aquele dinamismo, né? Então, o professor, eu vejo que mais do que nunca, o professor e o educador que está numa escola, e não apenas de EJA, precisa entender que a nossa sociedade é outra, gente. Né? Nós temos um dinamismo e uma criatividade muito grande, onde nós precisamos trazer essas habilidades para a gente, a favor da escola. A escola não pode ser uma mesmice. Né? Então, os conflitos, eles precisam ser tratados, às vezes eles não são resolvidos de um dia só, é um processo, e precisa ser tratado com respeito e diálogo, sempre. E aí você constrói valores, você constrói cumplicidade e senso de pertencimento, para que eles entendam que aquela escola é deles, né? E aí, Érica, eles vão terminar os ciclos, vão passar por todos os ciclos, e obrigatoriamente tem um momento que eles dizem adeus? Tem! Ai, que saudade das nossas formaturas! Nós entendemos que é necessário o rito de passagem, que o aluno que já esteve em alguma escola lá no passado e ele não pôde se formar, ele quer se formar e chamar a família toda dele para participar. E não importa a idade, pode ser jovem, adolescente, pode ser adulto, idoso, chama a família e nós fazemos um rito de passagem, uma formatura linda, com todas as pompas de formatura, sim, e aplaudimos, e ali é feito, né, na verdade, durante todo o processo dele, quando eles vão falando para o professor, né, para os professores, os próximos passos. Ah, professor, agora eu vou fazer tal coisa. Ah, agora eu quero fazer um enseja, né? Nós temos alunos que querem, já se sentem preparados e pedem ajuda para estudar, para fazer o enseja, eliminando o ensino médio. Nós temos. É isso que eu queria te perguntar, o que é o enseja e como isso funciona? Sim, o enseja é uma prova do governo do estado, onde o aluno pode fazer a eliminação do ensino médio. Tá. Com base naquilo tudo que ele aprendeu. Exatamente, é uma prova, né? E então, ele quer conteúdo acadêmico, conhecimento, ele quer, ele precisa, ele tem pressa. Eu tenho pressa, professora, eu tenho pressa, eu quero ir. E ele vai, e ele precisa ir mesmo, por conta dos sonhos. Semana passada, retrasada, uma aluna falou assim para mim, Érica, falou chorando por áudio, eu tenho um sonho, e para eu realizar esse sonho, eu tenho que aprender de verdade, porque ela estava acreditando que ela não estava aprendendo de verdade, né? Porque quer escrever, né? Quer ter a devolutiva do professor. É muito importante a devolutiva do professor para o aluno da EJA. Ele precisa desse reconhecimento do esforço. E, às vezes, eles escrevem um monte no caderno, bastante coisa, até o que o professor está falando, para que o professor faça o quê? Escreva o parabéns. Por quê? Porque lá atrás não teve, né? Então, os alunos, eles passam pelo ritual de passagem de formatura, quando eles mudam de pós, da Fundamental 1 para o Fundamental 2, eles fazem a formatura, e também quando eles vão para o ensino médio, a própria escola, né, a prefeitura, encaminha para o estado os alunos
para realizarem o ensino médio. Então, assim, a gente entende que o EJA é uma escola para a vida. Para a vida. E como toda escola tem uma passagem, tem um rito, e eles acabam saindo com um nível cultural muito melhorado. E também acho que nós podemos fechar a ideia de que EJA é uma escola que tenta corrigir, né? Alguém falou, e aí a gente vai entendendo, né? É a correção dessa injustiça social, é a correção desse momento em que esse aluno, por motivos muito diversos, se afastou da escola, se afastou de convívio, e hoje ele volta para aquilo que está lá na LDB, garantido pela Constituição Federal, que a escola é um direito de todos, é acesso para todos. Então, Érica, posso dizer com o meu coração, assim, muito, muito feliz hoje de conhecer esse trabalho, de nós podermos contar para as pessoas sobre a riqueza de tudo isso que vocês produzem, porque é muito pouco divulgado. A gente ouve falar do EJA e, como você mesma disse, sofre sim um preconceito, sofre a falta do conhecimento. E isso, por muitas vezes, acaba sendo realmente um disparador aí de situações negativas e faz com que o EJA tenha, talvez, a falta do reconhecimento tão necessário para que ele possa se expandir. E eu imagino de verdade que se tivéssemos aí um trabalho que pudesse alcançar todos, né, nós seríamos uma sociedade um pouco melhor no sentido cultural. E vocês trabalham em 3 períodos, Érica? Vocês têm grupos pela manhã, pela tarde e pela noite, é isso? A escola fica aberta em 3 períodos? Sim, a nossa escola, agora em São Bernardo, tem apenas uma que oferece a educação de jovens e adultos, Fundamental 1 e Fundamental 2, nos 3 períodos. Ok. E quem quiser conhecer o trabalho de vocês, que agora está online também, né, Érica? Onde fica a escola que você atua hoje? Fica atrás do cemitério da Vila Euclides. Nossa, eu já sei, aquela região conheço. Isso, na Senador Flacker. Ah, na própria Senador Flacker, tá. E vocês, enquanto escola, mantêm todos os ambientes regulares? Laboratório, biblioteca, refeitório, é uma escola comum com os espaços adequados? Sim, sim. Nossa escola possui todos os ambientes totalmente para atender a educação de jovens e adultos. Temos uma sala de leitura, temos biblioteca, informática, temos as salas de aula, temos tudo. Érica, uma delícia conversar com você, conhecer muito desse trabalho. Acho que vale a gente combinar um outro momento em que você traga, talvez, fotos, vídeos e outros materiais complementares, até para enriquecer ainda mais essa nossa curiosidade. Eu mesma fiquei morrendo de vontade de conhecer a escola onde você atua. São realidades diferentes e nós, enquanto educadores, precisamos conhecer a maior parte possível de escolas diferentes, de situações diferentes, para que a gente também possa divulgar o trabalho lindo que vocês fazem. E em São Bernardo, a sua escola, ela é uma escola só de EJA, você comentou, certo? Só de EJA. Somente... E as demais escolas, perdão. Imagina, pode falar. Não, ia perguntar, as demais escolas que venham oferecer o EJA, elas também são escolas preparadas para isso, ou aí também nós temos as escolas adaptadas que você tem tanto educação básica quanto EJA? Isso. Nós temos em São Bernardo do Campo outras escolas que possuem a oferta apenas no período noturno, porém são escolas de educação básica do ensino fundamental 1, e à noite tem as turmas do ensino fundamental 1 e 2 para atendimento da EJA. São várias em São Bernardo do Campo. Excelente. Érica, então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Foi um tema muito rico, a gente acompanhou aqui pelas conversas, as pessoas ficaram muito animadas e elogiaram muito o seu trabalho, e é tão gostoso saber que nós temos colegas que fazem a diferença por onde estão. O nosso trabalho enquanto educadores é essa multiplicação
de saberes, e o Café com Essência Pedagógica, ele tem esse objetivo, trazer assuntos diversificados para que a gente possa trabalhar um pouquinho com isso. Eu aproveito, então, né, já que nós nos conhecemos na Termo, da Termo para a Vida, Sim, eu gostaria até de aproveitar as pessoas que estão aqui participando. Nós estamos aí com as inscrições abertas para a termomecânica. Os cursos de graduação são administração, engenharia de alimentos, engenharia de controle e automação e engenharia da computação. As inscrições começam na próxima terça-feira, dia 4/5, e vão até o dia 31/5. E os alunos podem fazer a inscrição no próprio site da FTT, www.ftt.com.br. Assim como de 3/5 a 10/6, teremos as inscrições para o curso de pós-graduação em gestão educacional, nosso curso, né, Érica? E também para o curso de gestão de projetos em inovação e sustentabilidade. Aos educadores que estão aqui, acho que podemos fazer uma recomendação especial quanto à participação no curso de gestão educacional. Maravilhoso o curso, que nos fez florescer, tivemos, assim, pessoas maravilhosas ao longo da vida, e estão ainda hoje conosco, acompanhando e desenvolvendo uma trilha tão gostosa, né? Sim. E para que a gente encerre aqui com chaves de ouro, a Sheila não conseguiu entrar, ela está acompanhando aqui pelo grupo, tá bom? E nós temos um último sorteio hoje para fazer. É o livro do nosso querido Ivan, um livro da parte financeira, de educação financeira. Nós convidamos vocês a conhecerem o livro, quem não conheceu, certo? Nós vamos deixar também na nossa página o link para que vocês possam comprar, quem não conseguiu no sorteio, possa comprar o livro. E nós vamos deixar também os links da FTT, tanto para graduação quanto para pós-graduação. E desejamos que todos vocês se inscrevam e tenham sucesso nessa jornada. Até por conta de estar sozinha hoje, a Sheila fez o sorteio lá na casa dela e ela está me passando aqui, ó, pelo celular. A ganhadora que nós temos hoje do nosso livro é Pri Bassi. Ela não sei se ainda está na live, mas ela já esteve por aqui e comentou. É minha amiga! É sua amiga, Érica, aí, que legal! Amiga, professora, show de bola, arrebenta, Pri, você é linda! Nós vamos colocar o link também, a foto, tá bom? Do sorteio, que tem aqui a página do sorteador eletrônico, tá bom? Também vamos colocar lá na nossa página. Na próxima semana, nós teremos novidades, nós passaremos a oferecer certificação das nossas lives, elas serão certificadas a partir de um QR Code. E nós vamos trazer alguns palestrantes que trarão também livros incríveis para trabalhar conosco. E nós estamos, inicialmente, é um spoiler ainda a ser confirmado, no dia 16/5, é muito provável que nós teremos o professor Leandro Peternella, trabalhando a construção de um PPP. Nós pensamos em fazer na sequência justamente porque a Érica já abordaria hoje a necessidade da construção de um PPP diferenciado, rico, e todas as escolas deveriam ter um PPP ativo, vivo, em forma de organograma, para que você veja onde o processo se retroalimenta e fazer com que ele esteja vivo em todos os ambientes da escola. Então, parabéns a Pri Bassi, que ganhou o livro. Nós podemos combinar, por favor, mande uma mensagem para a gente pelo Messenger ou deixe com a Érica a melhor maneira de te entregarmos o livro, que vai com bastante carinho. Mas estão chegando brindes incríveis aqui na nossa página. Nós estamos aí, além dos brindes, distribuindo, gente, conhecimento de boa qualidade, com pessoas incríveis e maravilhosas. Então, a todos vocês que nos acompanharam,
o nosso especial agradecimento pela parceria nessa sexta-feira geladinha. E, Érica, a você, querida companheira de trabalhos, de perrengues, de cabeça fervendo na entrega dos trabalhos, nas correrias, mas um carinho muito grande, sinta-se abraçada em meu nome e da Sheila. Esse abraço vai sair de verdade, se Deus quiser. E o nosso agradecimento por você nos emprestar o seu tempo e você compartilhar todos esses saberes. Você falando, você faz a gente ter muita vontade de conhecer esse trabalho que é tão rico e tão necessário para a sociedade atual. Que esse trabalho ganhe vida cada vez mais, que esse trabalho desenvolva pessoas criticamente desenvolvidas e melhore substancialmente a nossa sociedade. O meu parabéns especial ao trabalho que vocês desenvolvem, você, toda a sua equipe e as 27 escolas que são escolas que atendem, né? Alguém nos ajudou aqui postando que em São Bernardo nós temos 27 escolas que atendem o EJA. Eu tenho uma colega de trabalho que também trabalha com o EJA em Diadema, então é gostoso a gente saber que as pessoas estão multiplicando saberes e dando uma oportunidade de crescimento cultural para todas as pessoas que estão no nosso entorno. O entorno só será melhor quando todos fizerem parte da mesma realidade. Então, um abraço especial, parabéns especial Obrigada. Para todos vocês que são da EJA, um projeto diferente, mas extremamente interessante. Agradeço demais pelo compartilhamento de informações e marcamos um segundo momento, alguma coisa como troca de experiências, como, contemplação de resultados, projetos que vocês desenvolveram. Eu acho que a ideia de termos, de repente, um painel para trocas das coisas que vocês já construíram, eu acho extremamente importante que a gente possa apreciar e disseminar o que é feito na EJA. Sem EJA, muita gente estaria numa situação muito delicada, que a gente possa aprimorar cada vez mais e possamos, de fato, representar o nosso papel de educadores junto à sociedade. Obrigada, querida. Érica, obrigada a você mais uma vez e a todos os nossos especiais agradecimentos. Boa noite a todos e nos encontramos na próxima semana. Um beijo a todos, bom final de semana, um beijão. Tchau, obrigada, tchau. Pessoal. Tchau. Obrigada, Érica. Tchau, Sheila. Tudo de bom. Obrigada a você, meu amor. E Sheila, né, que está em casa hoje, Sheila, não pôde participar com a gente. Nos bastidores. Beijo especial, amiga. Você fez muita falta hoje, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.